Nós estamos falando da área financeira, amém? E eu tenho tratado aqui com vários aspectos da vida financeira, da vida espiritual, com Deus na área de finanças. Eu queria pedir para o Júnior colocar um versículo para mim aqui, e a gente vai ler em alta voz, juntos, mais uma vez. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus. Hoje eu quero falar especificamente sobre dízimo. Eu prometi para os irmãos que eu ia falar sobre dízimo, porque a gente precisa ter entendimento do dízimo dentro da nova aliança. Nós não estamos na velha aliança, amém, igreja? Amém. Então você precisa entender como que funciona o dízimo na nova aliança. É sobre isso que eu quero falar hoje. Muita gente não entende o ensino do dízimo. Se existe um ensino que é controvertido, que gera polêmica e que causa bastante dificuldade no meio da igreja, é sobre o dízimo. Eu quero desmistificar isso hoje. Eu quero tirar a dificuldade hoje, amém? Por que as pessoas não entendem? Por uma razão. Porque o dízimo foi apresentado na Bíblia de duas maneiras. Eu quero que você preste atenção nisso, para você tirar a sua dúvida. O dízimo foi apresentado na Bíblia de duas maneiras diferentes. Como um princípio e como uma lei. Vamos repetir isso? Como um princípio e como uma lei. Princípio aqui é diferente de lei. Eu vou ensinar para os irmãos. Princípio é algo atemporal, ou seja, algo que nunca perde a validade. O dízimo como princípio nunca perdeu a validade. Você precisa entender isso. Princípio também tem sempre resultados previsíveis. Quando você trata de princípios, quem quebra princípio sempre vai ter consequências fixas. Amém, igreja? Amém. Não quebre princípios, porque junto com o princípio existe sempre o resultado decorrente dele. Mas lei não. Lei, o que é lei? Lei é uma obrigatoriedade. Além de ser obrigatoriedade, ela é temporal, ela pode ser abolida. Hoje uma lei existe, amanhã ela pode ser revogada. Princípio não tem como revogar. Amém? O princípio da honestidade, por exemplo, pode passar milhões de anos. Honestidade sempre será honestidade. Não adianta dar um jeitinho brasileiro na honestidade. Amém? Então, queridos, o dízimo sempre foi um princípio praticado pelo povo hebreu. Mas durante um período ele virou lei. Qual foi o período que o dízimo virou lei? O período de Moisés, até Jesus Cristo. Naquele período, não era apenas um princípio, era uma obrigação, era uma lei. Amém? Então, para entender dízimo, você precisa ter isso em mente. Agora, hoje em dia, nós podemos praticar o princípio do dízimo, amém? Como um princípio poderoso, divino para as finanças que a gente possui. Mas tendo sempre em vista que não é mais uma lei, não é obrigatório. Amém? Então eu quero dar pelo menos 3 pontos e a gente vai terminar a nossa meditação dessa noite. O primeiro ponto é o seguinte: primeiro, o dízimo era praticado muito antes dele virar lei. Muito antes. Vamos colocar um texto aqui de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, onde Abraão se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. O primeiro sacerdote citado na Bíblia e que não tinha ordem nenhuma. Deus não tinha estabelecido ordem sacerdotal nenhuma na terra. E ele aparece do nada, simbolizando Jesus. Aleluia. E Abraão se encontra com esse homem. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, que significa paz, shalom, ok? Trouxe pão e vinho. Olha que interessante. Naquela época, milhares de anos antes de Jesus, chega um sacerdote para Abraão e traz o quê? Traz pão
E traz o quê? Traz vinho. Isso simboliza para nós o que hoje? A ceia do Senhor, que ainda nem sonhava de ser estabelecida, mas arquetipicamente, simbolicamente, já estava sendo representado ali com Abraão e Melquisedeque. Continuando. E ele abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Sabe por que Melquisedeque falou isso? Porque Abraão estava voltando de uma grande vitória contra 5 reis inimigos. E Abraão então saqueou, despojou toda a riqueza desses reis. Naquele tempo era comum isso. E de todo o despojo de riqueza que Abraão conseguiu através daquela grande vitória, diz a Bíblia no último versículo aqui: e deu Abraão de tudo o dízimo a Deus. Amém? Então veja, quem foi que deu o dízimo a Deus nesse versículo? Abraão. Muito tempo antes de Moisés. Muito tempo antes de vir a lei. Isso já era praticado como um princípio diante de Deus. Amém? Vamos para outro texto, em Gênesis, capítulo 28, versículos de 20 a 22. Agora já não é mais Abraão. Agora é filho de Abraão. Amém? Filho de Isaac. Jacó. Olha só o que ele fez aqui. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isso já é Jacó, filho, neto de Abraão, que está praticando o dízimo como um princípio voluntário do coração dele. Eu darei ao Senhor o dízimo de tudo aquilo que Ele me der. Aleluia. Amém? A palavra dízimo, quem sabe o que significa a palavra dízimo? Como? Isso, a 10ª parte de algo, ou 10%. Amém? Então guarde isso na mente. Dízimo, quando se fala de dízimo, não se fala de qualquer quantia, se fala de 10%, ou a 10ª parte do que você ganha. Não é assim, você ganha $1.000 e separa $1 para Deus, não é? Se você ganha $1.000, qual é o dízimo de $1.000? $100, ok? Então a primeira coisa é isso. A primeira coisa é que o dízimo era praticado muito antes dele virar lei com Moisés. A segunda coisa que a gente precisa saber hoje é que o dízimo passou a ser uma lei para o povo de Israel, debaixo da liderança de Moisés. Vamos ler o texto aqui. Eu vou ler um texto não de Moisés, mas eu vou ler um texto conhecidíssimo de São Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Por que São Malaquias? Eu vou explicar para os irmãos. Porque, irmãos queridos, o objetivo dessa igreja não é usar a palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo de Deus de uma maneira inescrupulosa. Amém? O nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus para que você, entendendo o princípio da verdade e praticando ele, você receba a bênção de Deus poderosamente sobre as suas finanças. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Agora, esses textos que eu vou ler aqui têm sido usados por muita gente como manipulação da mentalidade cristã, não somente para arrancar dinheiro, mas para amedrontar os crentes em relação à maldição que está envolvida aqui. Por que fala de maldição? Porque está dentro do período da lei. Na lei havia uma maldição correspondente à não obediência e uma bênção correspondente à obediência. Então, eu vou ler o texto de Malaquias 3:10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Note, este é o projeto de Deus sempre.
Isso não passou. Quando Deus quer realizar uma obra na terra, Ele precisa de manutenção na obra dele. Manutenção financeira, manutenção material. E Ele conta com pessoas para isso. Só que nesse período, era uma obrigação, ou a pessoa dava, ou a pessoa era amaldiçoada. Entenderam isso, igreja? Olha só o que é que diz o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, aliás, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O que você percebe nesse texto? Em primeiro lugar, a bênção de Deus era vinculada à obediência. Se você obedecesse, você seria abençoado. Se você não obedecesse, você seria amaldiçoado. Você pode pegar o texto de Deuteronômio 28, você vai entender o que eu estou falando. Deuteronômio 28 fala só as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então olha só, uma das maldições que Deus... interessante isso daqui, irmãos. Quem mandava a maldição não era o diabo. Tem muita gente que confunde isso. A maldição era enviada pelo próprio Deus. Deus é que amaldiçoava o israelita desobediente. Então preste atenção nisso. Uma das maldições que Deus promete nesse texto é que se eles não dessem o dízimo, Deus mandaria na lavoura de Israel a praga do gafanhoto devorador, e não sobraria nenhuma lavoura em Israel, o tempo inteiro, e eles não subsistiriam. Amém? Só que você pode pegar isso como uma figura, porque esse gafanhoto devorador é um simbolismo da atividade de Satanás contra a vida do crente. Então aí você precisa fazer um paralelo. Amém? Por quê? Porque Satanás, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Na vida, no mundo espiritual, o verdadeiro devorador não é um gafanhoto, um bichinho. O verdadeiro devorador, quem é? Vamos lá, igreja. Satanás. Ele é o devorador. É Satanás que quer roubar o crente. É Satanás que quer fazer você viver na miséria, não só financeira, como a irmã falou ali muito bem no começo do culto. Na abertura do culto ela disse: Senhor, não somente financeiramente, mas também emocionalmente, a nossa vida precisa ser próspera. Quem ouviu a irmã falar? Levante. Amém? Isso é uma verdade. Então Satanás é o verdadeiro devorador. Agora eu quero que você entenda o seguinte: existe um princípio aqui que não morre com a lei. Qual é o princípio? Vou ensinar para os irmãos isso. Já vou entrar nesse ponto da ação do diabo contra a vida financeira de um cristão. Isso é muito importante você aprender. Mas antes eu quero que você veja que Deus estabelece uma coisa que a gente precisa aprender se a gente quiser ser bem sucedido financeiramente. Ele diz assim: provem-me nisso. A única vez na Bíblia em que Deus fala prove-me é em relação a essa questão do dízimo no Antigo Testamento. Olha que interessante. Ele diz assim: provai-me nisso. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tão grande que vocês não tenham onde colocar. Vamos fazer um teste? Deus está falando isso com a gente. Faça um teste comigo. Sabe o grande problema do crente? Ele tem dificuldade de obedecer a Deus. E Deus está dizendo para você essa noite: faça um teste comigo. Veja se eu não sou bom. Veja se eu não vou cumprir minha palavra com você. É o que ele está dizendo nesse texto. Prove-me. Ele está prometendo: eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre você uma bênção tão enorme que você não poderá suportar, de tão grande que ela será na vida de um dizimista. Olha só que poderoso. Amém?
E por causa disso, porque você está dando o dízimo, ele, Deus, repreenderia o devorador. É Deus que repreenderia o devorador. Que no nosso contexto é o diabo que tenta roubar a nossa vida financeira. Amém, queridos? Então, em segundo lugar, o dízimo passou a ser essa lei, onde as pessoas eram obrigadas a dar como lei, era obrigatório. Agora, vamos para o final da mensagem, né? Eu vou ter que repetir, ao longo dos tempos, eu vou repetir com mais detalhes essa questão financeira. Mas hoje eu quero ser breve, porque nós temos a ceia. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando Jesus veio, a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu cabalmente a lei em nosso lugar. Jesus é o abençoado de Deus por nós. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, para que a gente receba as bênçãos da sua obediência e não receba as maldições da desobediência. Então a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Jesus levou sobre ele a maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegue até nós. Diga amém a isso. Amém. Aleluia. Note, Jesus se interpôs no meio do caminho e disse, eu vou cumprir toda a lei e Deus vai mandar sobre mim, Jesus, a maldição que deveria ser enviada a todos os desobedientes da lei, vai ser mandada sobre mim, para que daqui para frente as pessoas não recebam mais a maldição da lei, mas recebam o benefício da minha obediência. Que coisa maravilhosa. Isso é graça. Amém, igreja? Então, depois de Jesus, não é correto dizer que nós somos obrigados a dar o dízimo como lei, porque Jesus quebrou a obrigatoriedade da lei, mas nos deixou debaixo de um princípio. E é nesse ponto que eu estou chegando no coração de vocês. Amém? Como princípio, o dízimo tem um poder enorme sobre as tuas finanças. Faça um teste. Quem é dizimista prospera 100 vezes mais do que um não dizimista. Isso que está falando é Deus. Quem é dizimista experimenta milagres na vida financeira. Amém, igreja? Nessa hora é difícil ouvir um amém. Terceiro lugar, para a gente finalizar, a prática do dízimo santifica as nossas finanças. Santifica. Porque o que nós precisamos na nossa vida financeira é santificação diante de Deus. Porque quando você santifica uma parte, Deus cuida do restante das suas finanças. Você precisa crer nisso, de todo o coração. Amém? Embora Jesus já tenha levado a maldição da lei no nosso lugar, a gente sabe que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas para ele fazer isso, ele precisa de uma coisa chamada legalidade. Satanás não pode trabalhar sem legalidade. Ele trabalha ilegalmente às vezes, porque ele engana você. Se ele enganar você, ele trabalha com ilegalidade, porque você está dando espaço para ele. Amém? Então, eu vou perguntar para os irmãos, só para a gente finalizar, quais são algumas coisas que poderiam dar legalidade ao inimigo para ele destruir as nossas finanças. Quem poderia me dar uma dica? Pode falar, irmão, sem medo de errar. Se errar, errou. Amém? Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito nos cultos anteriores. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu aqui? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A primeira coisa que você faz, que dá acesso a Satanás nas suas finanças, é desonrar a Deus. E quando é que você desonra a Deus? O texto diz, quando você não apresenta a Deus as primícias daquilo que você ganha.
Quando você dá a Deus o último, que sobra. Vocês estão entendendo isso, igreja? Quando você paga todas as suas contas, compra aquele sapato de salto fino, quando você vai no shopping e compra de tudo que é de bom e do melhor, perfume Dolce & Gabbana, bolsa, como é que chama aquelas bolsas, que eu nem sei o nome, Versace, né? E você vai pagando as coisas, vai gastando, aí sobra 10 contos no seu bolso, e você vem para a igreja, você fala assim, isso aqui está sobrando, eu vou dar para Deus. A palavra de Deus diz que isso não é honra a Deus, isso é desonra. E quando a gente faz isso, a gente abre legalidade para o inimigo trabalhar. Deus não pode abençoar a nossa vida, porque a gente está dando espaço de desonra a Deus. Isso é sério, 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 sério. O tanto de crente que não está vivendo na bênção, na plenitude da bênção, por causa da desonra a Deus, consciente ou inconscientemente. Então, como disse a irmã no início do culto também, a fé é baseada em quê? Em conhecimento. Quem conhece o princípio e obedece, recebe a provisão divina de maneira gloriosa. Amém? Então, queridos, semana após semana, eu estou dizendo o seguinte: aprenda a honrar a Deus com as suas finanças, com a primeira parte do seu ganho. Traga para a igreja aquilo que Deus coloca no seu coração como primícia do seu ganho. Hoje nós vamos orar novamente pela sua vida financeira. Na hora da oferta, a gente vai fazer como a semana passada. Cada um vai trazer, eu vou orar por cada um. Mas você não pode fazer isso de qualquer maneira. Você tem que fazer como eu tenho ensinado. Você tem que preparar isso no seu coração, na sua casa. Falar, Deus, hoje eu vou ofertar X para a honra e glória do teu nome. Traga isso no coração, traga isso na mente, porque é assim que você honra ao Senhor. Amém? Qual outra coisa que a gente poderia praticar, que poderia dar legalidade a Satanás contra as nossas finanças? Irmãos, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte, que a avareza é idolatria. Preste atenção no texto de Paulo. A avareza é a mesma coisa que idolatria. Então a gente às vezes se gaba diante de Deus porque a gente não tem um ídolo em casa, uma imagem de escultura, e a gente não se prostra diante de imagens. E a gente fala, eu sou diferente dos católicos, eu sou diferente dos espíritas, dos macumbeiros, porque eu não me prostro diante de nenhum ídolo. Mas a palavra de Deus diz que equivalente à idolatria é a avareza. A avareza significa que o nosso coração é apegado a bens materiais, de tal forma que a gente tem medo de abrir a mão, a gente tem receio de ser generoso, a gente tem receio de ser canal de Deus, com medo que falte para a nossa vida. Essa avareza, diz Paulo, é a mesma coisa que idolatria. Amém? E quando a gente tem essa avareza no coração, diz a palavra de Deus que a gente também dá espaço para que o devorador devore as nossas finanças. Amém? Tem um texto que eu não preparei, mas está aí no livro de Ageu. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Uau! Esse texto é muito forte. Muito forte. Esse texto retrata a vida de uma pessoa que não conhece os princípios financeiros e não anda segundo os princípios financeiros de Deus. Ele diz assim, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês têm comido, mas não ficam fartos. Está sempre com fome. O estômago está sempre roncando. Ele diz assim, vocês bebem
mas vocês não se saciam. É interessante como que isso pode acontecer na nossa vida. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Sabe essa visão que você recebe e tem sempre mais mês no fim do seu salário? Não é mais salário no fim do mês, você tem sempre mais mês no fim do seu salário. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os princípios de Deus estão sendo negligenciados. É o que Deus está falando aqui. Aí ele diz assim: vocês esperam muito, versículo 9, e vem pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu com um assopro dissipo, diz o Senhor. Então, queridos, obviamente que nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, graças ao Deus que está no céu. Mas o desafio para a nossa pequena igreja é o seguinte: se você aprender a andar semana após semana nos princípios que eu estou ensinando aqui para vocês, a palavra de Deus garante que vocês vão experimentar um acréscimo tão grande na vida financeira de vocês, que vocês nunca conheceram antes. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. Eu não quero ninguém nessa igreja tendo essa experiência de Ageu, capítulo 1. Pastor, eu tenho trabalhado a beça, eu tenho lutado, eu tenho suado a camisa, tenho levantado cedo, dormido tarde. Não sei o que acontece com a minha vida, pastor, mas eu não consigo juntar dinheiro, é só gasto. O carro quebra, a geladeira quebra, tudo quebra. Isso é um sinal de falta de bênção na vida espiritual. É sério que eu estou falando. Quando nada dá certo, está tudo enrolado, está difícil de andar, a gente não consegue juntar dinheiro, essa contando moeda, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? A vontade do Senhor é que Ele tenha acesso à tua vida financeira, para que Ele possa te encher de tal maneira e você tenha muito para contribuir no reino de Deus. Muito. Que você não seja avarento, mas que seja generoso para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar juntos, Pai, em nome de Jesus.